pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Beatriz, sou professora de matemática e estou aqui para resolver uma questão com você que está relacionado a uma equação linear de ordem 2, tá? Porém, essa equação linear, ela é não homogênea. Antes de eu começar a fazer a questão, queria pedir, caso você goste do vídeo, clique em curtir e se inscreva no meu canal para poder estar me ajudando aí a chegar em mais pessoas, tá bom? Vamos lá, pessoal, olha só. Você tem uma equação linear, porém não homogênea, certo? O que você precisa fazer aqui, tá? Você precisa identificar qual é o caso que essa equação linear, ela se classifica, tá bom? E como é que eu sei que caso é, Bia? Vou colocar na descrição do vídeo algumas indicações para que você possa assistir, né, alguns vídeos que são sugestivos para entender o conteúdo e vou colocar aí também um PDF com cada caso, tá? Então vamos lá. Vou te mostrar aqui o seguinte. Para você saber, certo? Se essa equação linear ela é não homogênea e qual é o caso, né, que a gente tem que ela se caracteriza, você tem que olhar aqui, ó, o g de x. O g de x é exatamente, pessoal, a nossa expressão, a nossa função ali, que agora vai tornar-se a nossa função g de x, e elevado a 3x, tá bom? Então, olha só, a g de x é igual a e elevado a 3x. O que acontece? Nós temos ali uma função, certo? Essa função não é igual a zero, por isso que ela é não homogênea, tá? Então, seja g de x igual a e elevado a 3x, certo? Temos uma equação linear não homogênea, tá? Então, ela é não homogênea, exatamente porque a g de x é diferente de zero. Belezinha? Tranquilo? O que acontece, pessoal? Nós temos uma função do tipo e elevado a kx. Como, certo? Nós temos ali que a nossa g de x se caracteriza como e elevado a kx, certo? Resolvemos de acordo nessa situação com o caso 2, tá bom? Então, a gente usa ali o caso 2, tá? Pessoal, o que o caso 2, né, nos mostra? Que a solução geral, ela é dada por y igual ao y de h, que é uma equação complementar, uma solução complementar, mais o y de HP, mais o y de P. E a gente precisa identificar o y de H e o y de P, tá? Bem, primeiro eu vou começar pelo o y de H e depois eu retomo e no y de P eu venho trazer ali a característica do caso 2. Bia, como determinar o y de P? Então, a gente vai determinar aqui, ó, determinar o y de P, não, desculpa, o y de H. A gente vai considerar, pessoal, o seguinte, ó, considerando. Então, o que eu vou considerar aqui, ó? Eu vou considerar que essa equação que y, duas linhas, menos y' menos 2y, seja igual a zero, para que eu tenha aqui uma equação linear homogênea, porque a gente já sabe trabalhar com a linear homogênea. E vou deixar na descrição do vídeo aí a explicação sobre a linear homogênea, tá? Então, considerando isso aqui aí, ó, eu vou colocar aqui resumido, tá? Equação linear homogênea, tá? Você vai escrever bonitinho no seu caderno, porque o professor gosta de escrita. Vamos lá. Então, considerando uma equação linear homogênea, certo? Para resolver, para encontrar a solução geral, nós temos que escrever isso aqui para encontrar por meio da equação, que é chamada equação auxiliar. Isso. Então, eu escrevo r ao quadrado, por causa do y, duas linhas, menos r por causa do y, linha, menos 2 por causa do y. Isso aqui, pessoal, é igual a zero. E para você achar a solução disso aqui, você vai ter que usar ali
a fórmula de Bhaskara, tá? Você tem que encontrar as raízes dessa função, porque as raízes dessa função nos dá ali a solução geral, tá? Então, vamos lá. Bem, disso aqui nós temos, vai lá, o A sendo 1, o B sendo menos 1 e o C sendo menos 2. Aí você calcula delta. Então, delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá bom? Tranquilo? O B é menos 1 ao quadrado. O A é 1, o C é menos 2, beleza? Menos 1 ao quadrado, Bia, 1. Menos com mais, menos, 4 vezes 1, menos 4. Menos com menos, mais, 4 vezes 2, 9. Isso é igual a... 9 não, Brasil. Isso é igual a 8. Eita, nós. Isso é igual a 8. Então, tudo isso é igual a 9. O nosso delta é igual a 9, tá? Então, como o delta é igual a 9, ou seja, como o delta é maior que 0, olhando para, de acordo... a equação linear homogênea, nesse caso temos o caso 1, tá? O caso 1 na equação linear homogênea, porque a gente está tratando da homogênea primeiro. Aí vamos lá, pessoal. Beleza, agora você vai ter que encontrar o R, que é dado por menos B, mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o valor de A, tá bom? Então, vamos lá, menos B, então, menos 1, mais ou menos raiz de 9 dividido por 2 vezes 1. Menos com menos, mais 1, mais ou menos, Brasil, mais ou menos raiz de 9, 3, dividido por 2. R1, Bia, R1 é 1 mais 3 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. E R2, Bia? R2 é 1 menos 3 sobre 2. Então, menos 2 sobre 2, menos com mais menos, 2 dividido por 2 é menos 1. Tranquilo, Brasil? Então, olha só, pessoal, o y de h é igual a C1 vezes Z elevado a R1 x mais C2 vezes Z elevado a R2x. Então, no lugar do R1 eu coloco 2, no lugar do R2 eu coloco menos 1. Olha lá. Isso é igual a C1 vezes Z elevado a 2x mais C2 vezes Z elevado a menos x. Então, encontramos o y de h. Pronto. Resolvemos uma partezinha. Agora a gente vai para a próxima parte da nossa questão, tá bom? Qual é a nossa segunda parte? Nossa segunda etapa é exatamente, pessoal, olhar para isso aqui, ó. Olhar para g de x. A gente vai olhar g de x, tá bom? Pessoal, olha só. Como a gente tem o caso 2, aí existe uma regrinha do caso 2. No caso 2, o y de p ele é dado por A vezes x elevado a h vezes e elevado a kx. Essa é a solução. E aí, o que você tem que fazer? Determinar o valor de k, tá? O k é o valor aqui que está multiplicando com o x. Nesse caso, o valor que está multiplicando com o x não é o 3? Então, o k é igual a 3. E o h, Bia? Qual é o h? O h é a quantidade de vezes que o k é raiz, ou seja, é R1 e R2. O k, o 3, que é o k, é raiz disso aqui? Fala a verdade. É isso aqui? É isso aqui? Não é. Então, pessoal, se não é, o h é 0, tá? E aí, ó, nós temos o seguinte, que o y de p é igual a A vezes x elevado a 0 vezes Z elevado a 3x, tranquilo? A vezes qualquer número elevado a 0 é 1. Então, A vezes 1 vezes Z elevado a 3x. Então, A vezes Z elevado a 3x. Que maravilha, Brasil! Tranquilo até aqui? Tá tudo bem? Agora, depois que você faz isso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que derivar o y de p. Então, olha só. O y de p
é A vezes Z elevado a 3x, certo? Vamos lá, então vou derivar o y de P. A derivada do y de P, usando a regra da cadeia, é igual a 3A vezes Z elevado a 3x, tá bom? Vou dar uma cortada aí, mas você vai usar a regra da cadeia para conseguir achar isso aqui, tá bom? O y duas linhas de P, 3 vezes 3 vezes A vezes Z elevado a 3x, tá? Ou seja, 9A vezes Z elevado a 3x. Depois que você fizer isso, o que você vai fazer agora? Você vai pegar o y linha e o y duas linhas e você vai jogar exatamente na sua linear não homogênea, tá? Então, ó, nós temos o seguinte, y duas linhas menos y linha menos 2y igual a e elevado a 3x, certo? Y duas linhas, 9A vezes Z elevado a 3x, menos Y linha tá aqui, 3A vezes Z elevado a 3x. E o Y, Bia? Menos 2Y, então menos 2 vezes A vezes Z elevado a 3x. Isso tudo igual a quanto? E elevado a 3x. Tudo bem? Tá tranquilo? Pessoal, olha só. Fator comum, fator comum na verdade é o E, tá? Então eu vou evidenciar ele. Então eu tenho 9A menos 3A menos 2A vezes E elevado a 3x, tudo bem? Isso é igual a E elevado a 3x, tá? 9 menos 3 é 6 e 6 menos 2 é 4, então eu tenho 4A vezes Z elevado a 3x igual a E elevado a 3x. Tá tranquilo aí? Tá tudo bem? Tá conseguindo entender? Vamos lá, olha só. Tá vendo aqui na frente do E? É como se tivesse o número 1 multiplicando por ele. A gente vai resolver, pessoal, a gente sempre vai cair aqui num sisteminha. Então, olha só. O 4A tá multiplicando E elevado a 3x, então eu posso escrever o 4A igual a 1, que é o valor, que é o coeficiente do E elevado a 3x. Então, ó, o 4 está multiplicando, ao invés da multiplicação a divisão, o A é 1/4. Aí você volta para lá. Então, você tem o quê? Que o y de P, que você fez lá no início, é A vezes E elevado a 3x, ou seja, 1/4 vezes E elevado a 3x. Aí você tem que ir para o final, tá? Você tem que concluir. Qual é a solução geral? O y de H mais o y de P. Então, ó, você vai somar tudo isso, ó. Portanto, aí você conclui. Nós temos que o y é o y de H. O y de H é isso daqui. C1 vezes Z elevado a 2x mais C2 vezes Z elevado a menos x, mais o y de P, que é tudo isso aqui, ó. Mais 1/4 vezes Z elevado a 3x. Pronto! Chegamos na resposta final. Conseguiu entender? Se você entendeu, clique em curtir, se inscreva no meu canal. Se ficou com dúvida, assiste de novo. E é claro, use aí o comentário para colocar a sua opinião e as suas dúvidas também, tá bom? Beijo! Tchau!